Nós estamos num período de batalha espiritual, o pastor bem citou aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor tem nos fortalecido esses dias. E em nome de Jesus, hoje, nós estamos vivendo nesses dias de batalhas ferrenhas, renhidas, difíceis. Amém? E hoje eu quero falar nesses minutinhos, com a ajuda do Espírito Santo, este tema: lute por sua família. Amém? Feche seus olhos, diga assim: Deus, hoje eu quero tomar posição em áreas que eu tenho perdido para Satanás. Hoje eu assumo a posição de soldado. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente em Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, versículo 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Deixe o meu povo sair do país a fim de me adorar, outra versão diz. Amém? Deus levantou Moisés. Moisés simboliza Jesus, que entra no Egito, o império do Faraó, nos tira das mãos de Faraó e nos transporta para o deserto com o objetivo de nos levar para Canaã. Só que quando ele entra no império deste Faraó, nós estamos escravos como escravos nas mãos desse Faraó. Estávamos assim. Só que Faraó não entrega fácil. Faraó não nos deixa sair simplesmente. Você acha que só foi Moisés chegar diante de Faraó e falou assim: Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto? Faraó não entregou isso de modo fácil. Nós vamos ver aqui 4 propostas de Satanás que têm agido na vida dos crentes, impedindo que ele sirva a Deus com interesse de coração. Amém? Você deixa sua Bíblia aberta, vamos para o versículo 25. Lembrando que nesse momento do capítulo 8 de Êxodo, já tinha acontecido 2 pragas. As águas se tornaram sangue e Faraó já se encheu, o Egito se encheu de rãs. E o Egito simboliza este mundo, o mundo de pecaminosidade, o mundo de Satanás. Então Deus manda a praga dos piolhos, depois as moscas, o pastor citou aqui. E no versículo 25, ainda assim, Faraó não permitiu o povo sair. Versículo 25, chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Diga, nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, os olhos dos egípcios, eles nos apedrejarão. Versículo 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. Então oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. A primeira área que Satanás age negociando na vida das pessoas é: sirva a Deus aqui no Egito. O versículo 27 ele diz: Satanás vira para as pessoas ouvem a palavra de Deus, a semente da palavra, a mensagem cai no coração delas, aí Satanás diz para elas: não precisa servir a este Deus, não precisa sair do mundo, não precisa abandonar o pecado, pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser, pode servir a Deus assim, seu bobo, sua boba. Continue no Egito, continue na pecaminosidade, continue aqui, não tem nenhum problema. Mentira de Satanás. O povo de Deus não pode fazer sacrifícios na frente dos egípcios. Quantos sacrifícios do povo de Deus tem feito na frente dos egípcios? E para eles é o quê? Escândalo.
Nós vivemos um momento no Brasil de explosão das igrejas evangélicas. Quem é crente desde a década de 80, 70 sabe disso. O evangelho explodiu de uma maneira geral, alcançou ricos, famosos. O evangelho cresce, alguns falam na expansão de um oceano. Porém, irmãos, na profundidade de um pires. É fácil você topar com um crente hoje na rua, mas é um crente que serve a Deus muitas vezes, na maioria das vezes, ainda no Egito. Você vai conversar com ele, você começa a investigar a sua vida. É um crente carnal, é um crente que tem a mentalidade do Egito, é um crente que ainda come as coisas do Egito. E o pior, ele acha que ele é crente. Quantos famosos se convertem, mas não saem do Egito, continuam as práticas e servem de escárnio para os egípcios. Sabe, muitas vezes esse servir a Deus no Egito simboliza as pessoas dizendo: não seja tão radical, tão espiritual, não precisa ir para a igreja. Esse é o cristianismo que tem que ser pregado hoje. Deus está aqui para suprir os seus desejos. Fica aqui no Egito. Não precisa abandonar a vida de pecaminosidade, não precisa abandonar seus apetites, seus desejos. Fica aqui no Egito, eu vou satisfazer os desejos do seu coração. O que você quer? Você quer uma casa? Você quer um carro? Você quer comer, beber? Eu vou te dar tudo. Eu sou o rei do Egito, o país mais próspero do mundo. É meu, diz Faraó. Ele ofereceu isto para Jesus: todos os reinos te darei, se prostrados me adorar. Se ele ofereceu para Jesus, imagine a nós. E quantos têm caído nessa proposta de Satanás? Diga assim: Satanás é um negociador insistente. Ele não para por aí, porque a palavra de Deus, e Satanás sabe que nós, quando somos escravos do mundo, nós temos prazeres pelo mundo. Só que é o que a palavra diz. Eu peguei essa tradução, da nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago 4,4. Não dá para ser amigo de Deus e viver no Egito. Não dá. É impossível. Olha outra passagem. Não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, tudo que tem no mundo, são os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas dessa vida. Tudo isso não vem do Pai, mas é do mundo. Tudo que o mundo, que Faraó pode oferecer é isso. Ele não oferece verdadeiro amor. Se você que está me assistindo aí, se você pensa que você está servindo a Deus na sua mente, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu fico em casa, eu tenho aqui a minha fé, eu não preciso servir a Deus do jeito de Deus. O que Moisés disse no versículo 27? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifício ao Senhor. Nós temos que oferecer sacrifício a Deus, servir a Deus ao padrão de Deus. Deus deixou a igreja, Deus estabeleceu presbíteros, pastores. Esse negócio de evangelho em casa, isso é uma mentira de Satanás. Você que está me ouvindo, é muito bom ouvir mensagens pelo YouTube, pela internet, eu também faço. Mas nada substitui a igreja, o calor humano, os relacionamentos. Servimos a Deus desse jeito. Se você encontrar pessoas na rua, em outros lugares, e com certeza tem encontrado, não preciso de igreja, não preciso de homens, eu sirvo a Deus lendo a Bíblia em casa. Essa pessoa caiu nesse primeiro argumento de Satanás. Está servindo a Deus no Egito. Ela não ama Deus. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Só que Satanás não para por aí. No versículo 28 ele diz: tudo bem, até deixo vocês saírem do Egito. Mas, versículo 28, deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos continuar com ela aberta. Deixar-vos-ei ir
para que ofereceis sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vá muito longe, e orai também por mim. Olha o sarcasmo de Faraó. Tá bom, Moisés, eu deixo vocês saírem do Egito, mas é o seguinte, não vai muito longe. Aí muitos saíram do Egito, se converteram, realmente vêm à igreja, são fiéis a Deus, num certo aspecto. Só que aí cai no segundo argumento de Satanás: não vá muito longe. Não vá muito longe, não precisa ser tão dedicado assim. Não precisa ficar bitolado, crentarrão, para que ir tantas vezes à igreja? Uma vez por semana, e olhe lá, fica olhando o relógio, a hora que entra, a hora que sai, né, pastor? Não seja bitolado, seu crente bitolado, não precisa ser tão... Você tem fé em Jesus? Tá bom, é o suficiente. Você sabe, a maior estratégia de Satanás nesses últimos tempos é fazer crentes mornos. Um crente que serve a Deus mais ou menos, que não vai muito longe. Mas nós estamos aqui edificando uma igreja de vencedores, amém? Uma igreja de gente que vai longe. É caminho de 3 dias, irmãos. 3 dias na Bíblia significa Deus, mas também significa algo completo. Jesus ficou 3 dias na terra. Jesus ficou 3 dias no seio da terra e ressuscitou ao 3º dia. 3 dias. Servir a Deus de modo completo. Eu vou fazer tudo que Deus ordenar. Eu não vou servir a Deus do meu jeito. Não é eu que defino os padrões que eu sirvo a Deus. Não sou eu que defino isso. É a palavra de Deus. Então eu vou servir. Se a palavra diz isso a mim, eu vou fazer. Amém, irmãos? Não precisa ser tanto sacrifício, tanta renúncia, não precisa ser tão crente assim, uma mentirinha de vez em quando não faz mal, não precisa falar tudo para o seu pastor, para que se prestar contas a alguém, qual o problema de assistir algumas programações na TV, não faz mal nenhum, não tem problema nenhum, pode tomar aí sua cervejinha social, ninguém está vendo, você não está fazendo mal para ninguém. Mentira de Satanás. Mas vamos supor que você que está me assistindo, você que está aqui, Márcio, eu já passei dessa fase. Satanás, eu saí do Egito. E outra, eu sirvo a Deus para valer. Sirvo a Deus para valer. Eu não sou um morno, como diz esse texto. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus falando para a igreja, uma igreja morna. Quantas igrejas hoje mornas? Em que eles servem a Deus do jeito deles. As mensagens são feitas para agradar o público, para agradar os ouvidos das multidões, das plateias débeis, carnais, que, como diz Timóteo, eles cercam-se de doutores que falam segundo a sua concupiscência. Você hoje na TV, basta ligar, você encontra mensagem para tudo que você quiser ouvir. E mensagens como essa, com certeza, pessoas deletam, não ficam muito tempo ouvindo. Não querem saber disso. Eles querem mensagens gostosas, que falem coisas boas aos seus ouvidos. Satanás. Amém? Sabe, Deus não pode esquentar o morno. A palavra diz, quem dera fosse quente ou frio. Porque Deus só aquece aquilo que está frio. O fogo de Deus é um fogo que consome e transforma o que está frio em quente. Ele diz, eu vim resgatar e salvar quem está perdido. Agora você que está mais ou menos, que acha que não precisa, não sabe, está se enganando, é morno. Nós temos a noção de que o morno é só aquecer um pouquinho que ele esquenta, né? Para Deus não. Para Deus o morno está embaixo. É o morno, o frio e o quente. Olha como as coisas de Deus são diferentes. O morno tem que esfriar. Deus deixa ele. Pelo que Deus os abandonou, os seus pecados, os deixou ao seu próprio bel prazer, para que eles acumulassem pecado, e assim a paciência de Deus pudesse promover neles, através da disciplina, o arrependimento, levar a frieza espiritual, para que Deus possa aquecê-los. Esse é o padrão de Deus. Amém? Satanás não para, ele é astuto, ele nunca desiste, por isso que somos chamados a resistir a Satanás, porém nos submetendo a Deus.
Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele tem que fugir. Amém? Resistir. Ele não para. Ele continua. No Êxodo 10, e aí vem a quinta praga, peste de animais, depois as úlceras, chuva de pedras. E chegamos no capítulo 10, versículo 7. Talvez você saiu do Egito, tomou essa decisão, e depois que saiu do Egito, e ainda Satanás falou, não, sirva a Deus meia boca. Você falou, não, vou servir a Deus para valer. Aí chega o terceiro argumento de Satanás, Êxodo 10, 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor no seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Os homens de Faraó chamam a atenção de Faraó. Falou, essas pragas estão acabando com o Egito, você não está prestando atenção? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide e servi ao Senhor vosso Deus, porém, quem é que há de ir? Quem é que vão com vocês? Olha a astúcia de Moisés. Tá bom, eu deixo vocês irem. Moisés não, de Faraó. Eu deixo vocês irem. Vocês podem ir longe. Mas quem que vai com vocês? Olha só. Versículo 9. Respondeu Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, diga jovens, velhos, filhos, filhas, rebanhos e gados. Amém. Havemos de ir porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Servir a Deus é uma festa, viu, irmãos? Se para você é um peso, não, você não está servindo a Deus. Peso é servir Faraó. Você que está me ouvindo ainda e acha que serve a Deus, mas a sua vida é um peso, você está servindo Faraó. Porque o fardo de Jesus é leve. Amém? Nós estamos aqui celebrando uma festa. Por mais que é uma batalha espiritual, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos em festa, ainda que em luta. Não é, pastor? Nós temos paz interior. Ainda que o exército acampe ao nosso redor, nele confiarei e não temerei. Amém? Ainda que o inferno se levante contra essa igreja, maior é o que está em nós do que aquele que está lá fora. Amém? Por isso estamos em festas. Versículo 10. Replicou-lhe Faraó, Senhor, seja o Senhor convosco. Olha o que Faraó fala. Caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois, tende conosco que tem más intenção. Versículo 11. Não há de ser assim, vá vocês, só os homens. Sirva o Senhor. Por isso, porque é isso que vocês querem, não é? Servir ao Senhor? Então vá. E os expulsaram da presença de Faraó. A terceira. Daniel? Não, Daniel. Está travado aí? Aí. A terceira área é: sirva a Deus, mas deixe sua família. Vai, homens, mas deixe mulheres e crianças. Olha a astúcia de Satanás, irmãos. Satanás não mudou, ele continua o mesmo. Continua o mesmo. E eu preciso falar algumas coisas aqui. Deixe a sua família. Primeiro, sobre um conceito errado que Satanás botou na mente das igrejas, de muitos cristãos. Já encontramos muitos cristãos com esse padrão. Ele diz assim: irmãos, na minha vida eu tenho prioridades. E qual é a tua prioridade, irmãos? Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e por último a igreja. Quantos já ouviram isso? Seguinte, você serve a Deus. Como que é? Não, isso aí é meio místico, né? Servir a Deus. Não, primeiro é Deus. Tá, em segundo, aí a família. Não, irmão, Saquel, eu tenho que ir para a praia todo final de semana com a minha família. Não, eu dou prioridade para a minha família. Eu não fico bitolado em igreja, pastor. Eu tenho que dar prioridade para a minha família. Minha família é tudo para mim. Não, Deus é primeiro, mas depois vem a família. E depois, não, é o trabalho, porque eu tenho que sustentar. E aí, irmão, sobrou um tempo aí para servir os irmãos da igreja? Não, pastor, sobrou um pouquinho, só esse pouquinho de tempo. Então, como eu não quero fazer minha boca, então eu nem faço, viu, pastor? Não é para dar risada. Essa é a mentira de Satanás. Você acha que era Faraó que estava falando isso? O próprio Satanás.
Totalmente contrário à palavra. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Falou para o carcereiro. Josué 24, 15. E veja o que vocês vão servir aí, ó Israel. Vocês estão em dúbio pensamento, não sabe se serve a Baal ou outro Deus aí. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Qual que é o padrão de Deus? Eu coloco Deus em primeiro lugar. Como? Pegando a minha casa, pegando meus bens, pegando a minha família, meu gado, meu cachorro, tudo para servir ao Senhor. Eu pego a minha família, trago para a igreja, para juntos servirmos ao Senhor na igreja. Este é o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus. Mas e o trabalho? Estou trabalhando, mas eu estou pensando na igreja. E quando a gente ganha, não, é o reino. É o reino. É aqui que está o meu coração, eu busco o reino. As demais coisas é demais coisas, essa é a prioridade. Prioridade de Deus não é essa mentira de Satanás. A prioridade é busca o reino. E o resto você define que prioridade você quer, mas o primeiro é o reino. Amém, irmãos? É isso que Satanás está fazendo. Não, seja só você. À medida que ele percebe que perdeu você, deixa seus filhos. Deixa seu marido aqui, sua boba. Ele não vai mais te atazanar. O diabo não vai mais cutucar você. Você tem uma noite tranquila. Glória a Deus. Vai lá, crente. Mas deixa sua família aqui. No Egito. Você vai. Mas eles ficam. Não! Não aceite. Essa mulher batalhou, que nós vimos o vídeo. Ela lutou por sua família. E não adianta ficar terceirizando. Pastor, vai que ela faz uma oração forte. Eu vou na corrente da libertação, pode até ir, mas você luta. É você que tem que se levantar. Não fica terceirizando. Não, o pastor pode até ir na sua casa, mas é você que tem que se levantar e fazer a limpeza na sua casa. Ou você dá a mão na vassoura, a vassoura para o pastor? Quem é que limpa a sua casa? Quem é que faz faxina? Se o cachorro entrar dentro de casa, quem é que expulsa ele, teu cachorrinho sujo? Sai daqui! Quem é que manda lá? Se entrar um ladrão. Agora o diabo pode entrar e fazer a festa? Deixa eu falar sobre alguns movimentos, algumas coisas que nós como igreja precisamos acordar. Como Satanás tem agido nessa geração. A palavra diz, Apocalipse 12, 12, que Satanás desce à terra com grande cólera e ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ai dos que estão sobre a terra e o mar, porque Satanás desce sobre vós com ira, sabendo que tem pouco tempo. À medida que o tempo se aproxima, ele conhece as profecias bíblicas, ele tem agido de maneira mais forte. Como? Deixando as mulheres e as crianças no Egito. Esse movimento feminista, tem desvirtuado a identidade da mulher, a banalização do sexo, a vulgarização, a mulher exposta, e chamam de nu artístico, estão acabando com a imagem da mulher. Quantas mulheres violentadas, destruídas nas suas emoções, abortos. Algumas estimativas que falam em 43 milhões de abortos no mundo por ano. Vai dar uma média de 81 abortos por minuto. Esses minutos que nós estivemos aqui falando, a cada um minuto que eu estou falando, são 81 crianças que sofrem aborto, em média, aquele aborto provocado. Aborto com a intenção, e aborto é assassinato. Você imagina como Deus está recebendo isso? Deus não tem como mudar de canal. Quando eu coloco naqueles telejornais que está passando desgraça, eu mudo. Não vou emprestar meu ouvido e minha mente para Satanás, encher minha mente de lixo. Mas Deus não tem como mudar de canal. Deus vê isso todo o tempo. Fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Ele vê tudo. Ele vê esse aborto. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é PT não, irmãos. Isso aí é o pessoal do PT, do PSOL. Esses são marionetes. Vai sair PT, saiu, vai sair. Vai continuar.
Porque é Satanás que está por trás disso. Ele quer destruir geração, porque ele viu que perdeu uma geração de brasileiros para o Senhor, de adultos. Ele quer pegar crianças e mulheres. Porque se ele pegar crianças e mulheres, ele faz o quê? Ele destrói a próxima geração. Crianças desaparecidas, o relatório da CPI, recentemente, que saiu agora, o CPI das crianças desaparecidas, confirma que somente no Brasil são mais de 50 mil casos de desaparecimento por ano. No mundo, 1.200.000. E o que acontece com essas crianças que são desaparecidas, fora os casos que não conseguem contabilizar? Isso são dados que eles conseguiram contabilizar. É infanticídio, prostituição, sacrifícios. O Brasil é um celeiro de sacrifício, prostituição e pedofilia. Mas nós oramos, nós nos levantamos como nação, como soldados. Não é só pela nossa casa que nós estamos batalhando, não. Nós estamos batalhando por essa nação. Nós temos essa autoridade, como igreja, de levantar as mãos, como Paulo falou para Timóteo: quero, porém, que os homens levantem mãos santas em todos os lugares, pelos governantes, pelos que estão em eminência, para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. Não é a intenção de Deus esse caos, essa confusão. E é a nossa responsabilidade como igreja levantar as mãos e dizer: basta. Nós, como cidadãos, temos que votar certo. Mas como cidadãos do céu, temos que levantar as mãos e orar. Qual foi a última vez que você orou, derramou lágrimas por essa nação? A nossa oração agora é para que Deus coloque as suas mãos sobre Michel Temer, sobre esses novos ministros, sobre o Ministério da Educação, que quer incutir nas nossas escolas essa mordaça, desse ativismo, mordaça gay, homossexualismo, esse ativismo que tem muitas coisas que eu não posso nem falar aqui, que eu posso ser alvo de processo. Uma geração está sendo destruída nesse país. E deixa eu mostrar para você uma coisa, e não é só nesse país, é no mundo inteiro. Eu vou mostrar para vocês essa foto aí, é de Baphomet, que você está vendo. Satanás. Isso daí é uma estátua que eles estão se preparando para colocar no parlamento de Oklahoma, a poucos metros do monumento aos 10 mandamentos que tem lá. É um símbolo do satanismo que está muito forte lá e está chegando no Brasil, está se espalhando pelo mundo. Eles são adoradores de Satanás, eles sabem o que eles estão fazendo. Olha o que está ao redor dessa estátua. Essa daqui é a estátua original que está em Detroit. E eles não veem a hora das leis serem aprovadas para eles poderem, em nome da liberdade religiosa, colocar isso lá em Oklahoma. Se eles conseguirem ir lá, eles vão fazer isso para o mundo inteiro. É Satanás. E olha ao lado desse demônio, que o Senhor te repreenda. E que o Senhor te envie para o lugar que Ele te ordenou. Serpente. 2 crianças. Ele não está brincando. Você que está me ouvindo, Satanás não está brincando. Você pode brincar, mas ele não. Enquanto nós dormimos, ele continua trabalhando. Não, pastor, não quero servir muito a Deus. Não, eu quero continuar aqui no Egito, tá bom. Continua brincando. Você vai ver onde seus filhos vão parar. Eles têm Facebook. Facebook é 13 anos de idade. Abaixo disso, meus filhos querem? Não, já disse não. O WhatsApp é 16 anos. Por que você acha que tem essa faixa etária? É porque o cara que fez, resolveu fazer? Não. Faixa etária de filmes, classificação. A gente vai fazendo, negociando com Satanás. Não, pode entrar na minha casa. Você não sabe. Você não sabe o que é Disney. Entre em mensagensubliminares.com.br. Você que está aí assistindo, entra, acessa esse site, acesse outros. Não só Disney, como outros, a mídia preparada para destruir a família. E os crentes dormindo, preocupados com o seu umbigo. Criticando pastores, criticando igrejas. Loucos. Estão perdendo a sua casa, a sua família. Sabe como Satanás derrubou uma terça parte dos anjos? Diz Apocalipse 12. A cauda do diabo derramou uma terça parte dos anjos. O que tem na cauda de uma serpente? O guizo. O guizo tem a função que chamar a atenção. Mas é o guizo que morde? No guizo tem veneno? Só chama a atenção. É o que Satanás tem feito. Distraído
o meio evangélico, distraído a população, com o guiso dele, chamado a atenção, dando bote em outras áreas. Olha lá o pastor, metendo a mão no dinheiro, olha lá. Pastor, que não sei o que, Satanás está nessa igreja aí. O Satanás, na verdade, está na casa dele. Os filhos deles ele tem computador no quarto deles, na pornografia, na promiscuidade. Na escola, está lá os professores ensinando como a criança usar camisinha. Ensinando identidade de gênero. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um momento de grande luta. E é necessário a gente se levantar. Ele não está brincando. Ele sabe que tem pouco tempo. Eu gostaria em poucas palavras aqui, em poucas palavras ela vai dizer esses 3 tópicos, para que a gente entenda como igreja, por que a gente valoriza as crianças. Amém? Amém, igreja. Em poucos minutos eu quero despertar o clamor do coração de Deus. Nesses dias, para este dia, este tempo nosso de famílias sacerdotais. A família são os blocos das nações. Há um estudo, e isso passou há pouco tempo no Discovery Channel, no History Channel, passou também um documentário, que as civilizações que não existem mais, a maioria, 98%, eles tinham práticas de sodomismo, tinham trabalho, a questão da família era desestruturada. Então, as práticas de Egito eram comuns. E foi destruída a família, foi destruída a civilização, a nação inteira. Então, Satanás não está brincando. E eu quero, em poucas palavras aqui, trazer esse clamor. Então, por que nós temos que trabalhar com crianças, principalmente as mulheres, principalmente no corpo, principalmente em sua casa? Por que nós temos que trabalhar líderes, homens, pastores? Por que nós temos que trabalhar com criança? Porque Deus trabalha de geração em geração. É uma corrida de bastão. Quem já viu na escola aquela corrida de bastão? Vem um, está correndo. Daí o que ele tem que fazer para ganhar? Transferir o bastão para o outro continuar correndo. Acontece que não está tendo outro, porque está distraído. Não está atento à corrida que o Senhor tem nos chamado a percorrer como igreja. Então, Deus se apresentou a Moisés como Deus de gerações, que é o texto que o Márcio está falando aqui. Quando Deus se apresentou a Moisés, ele se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se apresenta como Deus de gerações. Ele tem uma aliança, e a aliança ela é por gerações. Daí ele fala assim: vá, mas deixe as crianças. Somos uma geração que tem negociado nossas crianças com o faraó, Satanás. E eu quero deixar aqui alguns pontos. Quando nós estamos negociando com o Satanás? Quando ficamos sentados a cada domingo, nos deliciando com a palavra, e nossos filhos estão morrendo de inanição. Muitas vezes os nossos filhos não estão sendo alimentados. E não é só alimento aqui, que aqui eu sei que tem mulheres comprometidas em trazer a palavra do Senhor, tem ministérios fortes. Mas quantas vezes em casa nós temos o nosso devocional, mas os nossos filhos não fazem devocional, não são levados a fazer o seu momento com o Senhor, em buscar o Senhor, em leitura da palavra, em oração, em jejum. Criança pode jejuar sim. Criança pode jejuar sim, não vai morrer. Vai morrer se ficar sem a palavra. Então, nós estamos negociando. Quando achamos que trabalhar com crianças na igreja é fazer entretenimento ou inserir metodologias pedagógicas. Gente, pedagogia e psicologia nasceu, essa psicologia e pedagogia nasceu há poucos anos. A questão de pedagogia e psicologia foi inserido
numa tentativa, nasceu com a Revolução Industrial, de domesticar o ser humano. Então, nós não podemos inserir nos nossos ministérios metodologias pedagógicas. Nós não podemos fazer dos cultos, das células, das reuniões, entretenimento. Aqui não é creche. Aqui não é creche. Aqui é a igreja do Senhor. E as mulheres que estão aqui servindo é para ministrar o coração dessas crianças. Nós não podemos inserir padrões. Não podemos inserir padrões mundanos. Quando negociamos com Satanás, quando deixamos de fazer apelos à confissão e ao arrependimento, de levar o evangelho integral, às vezes nós damos porções do evangelho para nossas crianças, porque achamos que ela não vai entender. Nós não podemos negociar com Satanás, nós temos que levar o plano da salvação integral. Pecado tem nome, a criança precisa saber que ela peca. E que ela precisa se arrepender e confessar seus pecados. Ela precisa aprender. Então, nós precisamos gerar isso nas crianças. Quando investimos nos adultos e damos o que sobra para o ministério infantil. Quando deixamos nossos filhos em casa, ao invés de trazermos para os cultos e reuniões. Quantas vezes eu já ouvi, eu acho lindo o Edson e a Adriana chegando aqui, com o filho no colo, 2 aqui, vem, eles são super educados, estão ali assistindo o culto, participando. Eu acho isso lindo. Se não tem ministério infantil, quinta-feira não tem. Se não tem problema. Vou à igreja do mesmo jeito. Eu ali na recepção já escutei muita gente chegando. Hoje não tem ministério infantil? Foi embora. Foi embora porque acha que a igreja tem a obrigação de prestar esse serviço. É negociar com Satanás. É negociar com Satanás. Nós não podemos. O culto é culto para a congregação. Ou vocês acham que havia separação de salas lá com Moisés? Havia separação de sala e igreja. Meus filhos têm que ficar aqui, ai deles. Em casa vai conversar, às vezes eles desobedecem, mas em casa vai conversar. E eu preciso ensinar, e eu preciso da ajuda da igreja nisso também. Porque eu vou ensinar, vocês podem ver que eu chamo a atenção de crianças. Tem pais que não gostam. Eu sei que tem pais que não gostam e já vieram conversar comigo. Mas eu faço em amor, porque nós estamos negociando com Satanás. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele não está brincando. Ele não está brincando. Vá, mas deixe as crianças. Deixe as crianças, traz a criança, mas às vezes a criança está onde? Está no tablet. Ou então, deixe as crianças na casa da avó, na casa do vizinho. Vá, deixe as crianças na TV. E a escola? A educação é da família. A Constituição nos dá essa base. Está descrita, está prevista pela lei. Artigo 22, os estatutos, os decretos foram incrementando por essas ideologias, por essa política de minorias. Mas não é o que está previsto em nossa Constituição. E você não tem que abaixar a cabeça. Você tem liberdade de ir lá na sua comunidade escolar. Isso está previsto por lei. Você pode sim fazer parte do seu projeto político-pedagógico da escola do seu filho. Isso está previsto por lei. Você tem direito. E tudo que eles passam lá, você tem que rever. E você tem sim que falar, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas não é por causa que é a opinião da mamãe ou do papai. É porque a palavra de Deus está falando que está errado. E você tem que ensinar, a educação é sua. A educação não é o pastor, a pastora, a Patrícia. Eles estão aqui para servir, para gerar ferramentas, para ensinar. Mas a educação do seu filho, quem vai prestar conta diante de Deus é você. É você. Mas
vá, mas deixe as crianças. Qual foi a postura de Moisés? Em Êxodo 10, 26, ele falou, não vai ficar uma unha. Aleluia! Não vai ficar nenhuma unha. Moisés sabia, ele tinha uma visão do futuro, de quem eram aquelas crianças. Aquelas crianças que Faraó queria negociar, conquistou Canaã. Eram os filhos da promessa. Eles conquistaram Canaã. Nós temos que criar nossa geração para passar pelo deserto. Às vezes nós não queremos, nós como pais, como mães, queremos proteger ao máximo, mas eles precisam passar pelo deserto. Eles precisam passar pelo deserto para chegar no Canaã. Não há um crente sequer que não vai passar. Então nós não podemos negociar e nós devemos sim trabalhar com as gerações. Também há o segundo ali porque as crianças fazem parte do corpo. As crianças fazem parte. Houve um tempo que não fazia censo de crianças e esposas. Tem várias partes da Bíblia, na hora que fazia as contagens, não eram contados homens e mulheres. Isso foi um sofisma que Satanás jogou. Porque no primeiro censo, lá em Crônicas, ele conta homens e mulheres, todos fazem parte do corpo. E todos precisam de salvação. A criança necessita de salvação. Pensar que elas são salvas já? Não. Tem vários textos aqui que relatam isso. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A criança precisa ser levada a crer. Elas precisam. Também estamos aqui para formar uma geração vencedora. O mundo espiritual respeita autoridades espirituais. Há uma hierarquia. Há uma autoridade. A autoridade fala de vivência, de autor. Quem Deus deu? Deus deu Mateus e Natan para o Márcio e para a Kelly. Nós somos o autor, junto com Deus, nesse plano de vida do Mateus e do Natan. É responsabilidade. O adulto ministra sobre a criança. A criança pode ministrar? Uma criança que já teve encontro com Deus, experiência com o Senhor, cheia do Espírito Santo, é claro que ela vai manifestar fruto do Espírito. É normal. Mas nós, como adultos, não podemos transferir nossa responsabilidade. Nós temos visto por aí deturpações de igreja. Quando se fala igreja de criança, é o adulto que ministra sobre as crianças. Nós precisamos transferir a unção. Nós precisamos transferir o bastão. Adulto ministra sobre crianças. Amém? Formar uma geração implica em formar uma mentalidade. Todo ensino é intencional. Não vem falar que ensino é laico, que não existe isso. Laico, que eu respeito na questão da democracia, que eu respeito todas as opiniões. Amém? Sem julgar. A Bíblia também nos diz isso. Mas todo ensino, ele é sim intencional. E você pode ver numa escola que você coloca, escola pública, diretora que é espírita, diretora que é católica, que é o que mais se encontra por aí. Há divergência no próprio ensino público, porque toda educação é intencional. Eu vou transferir aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. Eu não posso transferir outra coisa. Eu não vou ensinar outra coisa. Não tem da onde. Então, toda educação é intencional. E eu preciso formar uma geração de vencedores. Eu preciso, o Senhor conta conosco. E aqui eu quero deixar um exemplo que é de Jacó e Esaú. Com a questão da mãe. Jacó e Esaú era o filho primogênito, que deveria ter a bênção, né? Só que Jacó
era o filho que andava com os pais. Esaú vivia caçando. Em várias partes do texto, você vai ver que ele vivia caçando, distraído. E quem estava com os pais? Quem andava com Rebeca? Jacó. Por isso que Rebeca foi lá e ajudou. Tudo bem que a ajudinha a gente sabe que o Senhor tratou com isso. Mas a questão de andar com o Senhor, de andar com os pais, do ensino em si, como Ana, como Joquebede, como Maria, com tantas mulheres do Senhor, que vieram ensinar. E há um caso que eu quero citar aqui, mas existem vários também na Bíblia, quando o inimigo age. Samuel tinha tudo para posterizar o seu ministério, mas ele serviu o Senhor, seguiu todas as promessas. Em 1 Samuel fala que os filhos dele não agradaram ao Senhor, se corromperam. E por causa desse ato, o povo pediu um rei. Então, é um caso muito sério. Claro que a gente enxerga a providência do Senhor ali. Porém, eles ganharam o rei Saul. Então, existe um princípio. Existem princípios e a igreja não pode negociar com princípios. Nós estamos aqui para formar uma geração vencedora. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Já estou finalizando para acabar em Êxodo 10, 24. Meu irmão, nós estamos trazendo essas coisas, minha irmã, para que eu e você ficamos espertos. Não é hora de descansar, é hora de se vestir com as armaduras de Deus. É hora de despertar, é hora de sair. Desperta tu que dormes. Coloque a armadura, é hora de se levantar e agir, como essa mulher fez no vídeo. É hora de lutar, é hora de a gente ficar em cima dos nossos filhos. Investigar o que eles estão fazendo. Márcio, não seja tão chato assim. Você vai fazer com que os seus filhos afastem. Isso é conversa de Satanás. Mentira. Eu fui criado num lar evangélico. Eu sou a 5ª geração. Meu tataravô, bisavô, avô e meu pai e eu. 5ª geração. E eles são a 6ª. Houve rigidez, houve momentos de rigidez, mas me ensinaram a amar o Senhor. Sempre por trás de um homem de Deus, existe uma mulher de Deus e um outro homem de Deus. Sempre. Satanás destruindo as mulheres e as crianças, acaba a geração. E aí a gente está vendo por aí, para as igrejas afora, um monte de Saul. Reizinhos. Que deveriam ser homens de Deus, são Sauls. Destruindo a igreja de Deus. E para finalizar, Êxodo 10, 24. Satanás. Aí veio a praga dos gafanhotos. E aí a 9ª praga das... Olha o que diz, versículo 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Pode ir você sair do Egito, vá longe, leva sua família, leva seus filhos, sua esposa, lute por eles, pela salvação deles, ok, tira todo mundo do Egito. Porém, fiquem somente o vosso rebanho, o vosso gado. As vossas crianças vão com vocês. Abra mão delas. É isso que ele vai dizer essa noite, amém, irmãos? É isso que ele tem que dizer todos os dias na nossa casa. Tá bom, pode ir as crianças. E também os nossos rebanhos, respondeu Moisés, versículo 25, também tu nos tem de dar em nossa mão sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Moisés está sendo irônico aqui. Que é isso, deixar nossos bens? Na verdade, você que tem que me dar dinheiro para eu lá oferecer. Bens, gados, versículo 26, para acabar. E também os nossos rebanhos irão conosco. Diga assim: o meu rebanho irá comigo. Nenhuma unha ficará. Pai, essa mão na sua unha assim, ó. Nenhuma unha vai ficar. Nenhuma ficará, porque deles havemos de tomar para o quê, irmãos? Para servir ao Senhor.
nosso Deus, e não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. É por isso que eu tenho meus bens, Faraó. É por isso que Deus me abençoou, porque minha casa é para servir ao Senhor. Minha casa é para receber, seguir a hospitalidade. A minha casa é para eu receber os crentes. E meu carro é para levar os crentes. Meu dinheiro, minha empresa, meus bens, é para quê? Para servir para o reino. Porque é para isso que Ele me prospera no Egito. Ou Ele me prospera no Egito para eu ficar curtindo no Nilo, tomando suquinho. Fica lá tomando suquinho. Tem um irmão que uma vez falou assim: pastor, não tem vindo à igreja porque eu tenho passeado. Bastante. Aí o pastor abriu o texto de Jó. Satanás, de onde vieste? De passear a terra. Gosta de passear demais. Tem um companheiro que gosta de passear com você. Não que passear seja ruim, mas passear direto. Querer curtir a vida demais. Você vai ter companheiro. Amém? Sirva a Deus, mas deixe os seus bens. Eu falei com o pastor, vamos deixar para tirar a oferta e dízimo. Esse é o nosso conceito, irmãos. Tudo que temos, tudo que o Senhor nos deu no Egito, e que nos dá no Egito, é para o Senhor. Os meus filhos servem ao Senhor. A minha família é do Senhor. Eu não vou aceitar Satanás roubar nenhum. Eu tenho orado por alguns lá. Sempre que eu lembro, eu oro por alguns parentes que estão entregues no pecado, na religiosidade. Tenho orado: Senhor, não aceito ser levantado como essa mulher. Não podemos aceitar Satanás vir negociar e roubar. Não vai ficar uma unha. Amém? Não uma unha. Também os nossos rebanhos já diz: nenhuma unha ficará conosco. Amém. Amém, amém.